Olá! Hoje vamos explorar um livro que abala uma das crenças mais centrais do cristianismo, a identidade do próprio Jesus. Afinal, quem é Jesus? Esta é talvez a pergunta fundamental da teologia cristã. E ao longo dos séculos, a resposta que se estabeleceu tornou-se um verdadeiro pilar da fé. E essa resposta, claro, é a doutrina da Santíssima Trindade. A ideia de um só Deus que existe como três pessoas. É mesmo a crença fundamental para mais de 2.000 milhões de pessoas hoje em dia. Então, o que vamos fazer é seguir a linha de raciocínio deste livro. Vamos começar com a questão da identidade, passar para o desafio histórico que ele propõe, analisar o fundamento monoteísta, ver as provas bíblicas que apresenta e, por fim, chegar à sua conclusão sobre um Deus único. Muito bem, vamos a isso? A argumentação começa por lançar um desafio histórico. Basicamente, questiona as próprias raízes da doutrina da Trindade. A questão que o livro levanta é esta. Se a palavra Trindade nem sequer aparece na Bíblia, de onde é que ela veio? E a tese é que as origens não estão nos textos sagrados originais, mas sim em desenvolvimentos históricos bem posteriores. Para sustentar isto, o autor traça uma cronologia. E o que ela sugere é que a doutrina não apareceu de repente. Foi, na verdade, um desenvolvimento gradual que só foi formalizado séculos depois de Jesus. E para reforçar esta ideia, o livro aponta para algo curioso. Várias culturas pré-cristãs, como no Egito ou na Índia, já tinham as suas próprias trindades de deuses. Pensemos em Osíris, Ísis e Horus ou na Trimurti hindu. A tese aqui, citando até historiadores como Will Durant, é que o cristianismo primitivo não cresceu isolado do mundo. Pelo contrário, pode ter absorvido e adaptado ideias das culturas pagãs que o rodeavam. Ok, então, depois de questionar as origens da Trindade, o autor propõe uma alternativa, voltar àquilo que considera ser a base original da Bíblia, o monoteísmo puro e duro. É o que se conhece como a teologia da unicidade, um Deus que é absolutamente uno, singular e indivisível. E a pedra angular deste argumento é o Shema Israel. Esta é a declaração de fé mais importante do judaísmo. A sua mensagem central? A unidade absoluta de Deus. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E o que é que o livro destaca? Que quando perguntaram a Jesus qual era o mandamento mais importante de todos, foi exatamente esta declaração que ele citou. Ele reafirmou a ideia de um Deus singular. Agora, entramos no coração do argumento do livro. A ideia aqui é fazer uma comparação direta, lado a lado, entre Yahweh, no Antigo Testamento, e Jesus, no Novo, para tentar mostrar que são, na verdade, a mesma e única figura. Vejamos um exemplo. No Antigo Testamento, Yahvé diz: Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. É um papel de pastor que ele assume para si. E depois, no Novo Testamento, quem diz Eu sou o bom pastor? Jesus. O livro argumenta que Jesus está a assumir um papel que Yahvé disse ser exclusivamente seu. Outro ponto interessante. Em Zacarias, Yahweh é simbolicamente avaliado em 30 moedas de prata. E qual foi o preço da traição de Jesus? Exatamente 30 moedas de prata. Para o autor, isto não é coincidência, é como uma assinatura profética que liga os dois. E fica ainda mais direto. Yahvé diz em Zacarias: olharão para mim, aquele a quem transpassaram, para mim. E o Novo Testamento aplica esta mesma profecia a Jesus na cruz. A argumentação é que Deus profetizou que ele mesmo seria perfurado e que isso se cumpriu em Jesus. Talvez o exemplo mais forte seja este. Yahvé declara em Isaías: Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. É um título de exclusividade absoluta. E quem é que no livro do Apocalipse diz: Eu sou o primeiro e o último? Jesus. O autor vê isto como Jesus a tomar para si um título que pertence unicamente a Deus. Ok, tudo isto levanta uma questão óbvia, não é? Como é que esta visão da unicidade lida com aquelas passagens da Bíblia que parecem contradizê-la diretamente? E a objeção mais comum é, claro, aqueles versículos em que Jesus fala do Pai como alguém separado ou até diz que o Pai é maior do que eu. O livro enfrenta este problema de frente. E a explicação proposta é a da dupla natureza de Jesus. A ideia é que, às vezes, Jesus falava da sua perspectiva humana, como um servo, e aí sim, o Pai, ou seja, a sua natureza divina, era maior,
Mas outras vezes ele falava da sua perspectiva divina, e aí dizia: Eu e o Pai somos um. Para o autor, a prova disto está na resposta de Jesus a Filipe. Quando Filipe pede para ver o Pai, a resposta de Jesus é incrivelmente direta. Quem me vê a mim, vê o Pai. Não podia ser mais claro, segundo esta interpretação. E assim chegamos à conclusão do livro. O autor argumenta que o grande mistério do cristianismo não é um Deus em três pessoas, mas sim algo diferente. Deus se manifestou em carne. O verdadeiro mistério seria o Deus único ter se tornado humano. Portanto, a tese central é esta. Jesus não é uma parte de uma trindade. Ele é a plenitude total do Deus único, o próprio Yahweh que se manifestou em forma humana. É uma redefinição completa de quem Jesus é. No fundo, o argumento volta ao início. A ideia de deuses com múltiplas pessoas ou manifestações, como a trindade grega, é vista como algo que pertence ao mundo pagão antigo e não ao monoteísmo estrito da Bíblia. Isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Independentemente de se concordar ou não, como é que esta visão de Jesus, não como parte de uma trindade, mas como uma manifestação completa do Deus único, altera fundamentalmente toda a narrativa do cristianismo?